A paz do Senhor para todos. Estamos começando a realização de mais um podcast promovido pelo DENEC, Departamento de Educação, Ensino e Educação Cristã, de Ensino e Educação Cristã, da IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. O DENEC é coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo e a IEADERN está sob a presidência do nosso pastor Martim Alves. Nós somos a equipe 3 da ADEPAR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parnamirim, sob o pastorado do nosso pastor Alinaldo, presidente da ADEPAR, que, juntamente comigo e com o pastor Elias, estará fazendo o comentário deste podcast. Hoje nós comentaremos a lição de número 5 da nossa revista de adulto, do quarto trimestre, que tem como título Contra os falsos profetas. Antes de fazer a leitura do texto áureo, verdade e prática da lição, quero passar a fala para o pastor Reinaldo e para o pastor Elias, para que eles tragam suas saudações iniciais. Meus queridos irmãos, alunos, estudantes, superintendentes da Escola Dominical, que vão ministrar essa lição, na paz do Senhor para todos. É uma alegria contribuir para o melhor desenvolvimento, né, das aulas na Escola Dominical. A paz do Senhor, meus queridos. Paz do Senhor, pastor Alinaldo, pastor Assis. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos e queremos dizer que a Escola Bíblica Dominical é, sobretudo, um tempo de grande aprendizado na vida de qualquer um, né? Então, quanto mais nós imergimos nesse trabalho, mais nós nos apaixonamos. Eu sempre fui assíduo de escola dominical e por isso suspeito, mas eu quero desejar para os irmãos nesse período de aprendizado, principalmente para aqueles que vão ministrar essa aula para os demais, que seja um período de grande crescimento. Deus abençoe a todos. Muito bem. Nós estaremos estudando, o título da lição será Contra os falsos profetas. O texto áureo está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A verdade prática diz assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10. De imediato, já quero ouvir o nosso pastor Reinaldo trazendo um comentário sobre o tópico primeiro, que destaca os profetas, traz no subtópico 1 o significado do termo profeta, depois outros termos para designar os profetas de Deus e por derradeiro sobre os falsos profetas. Nosso pastor Reinaldo com este comentário. Pois não. É um prazer comentar a palavra de Deus, não é? Porque ela sempre tem lições preciosas para nós. A Escola Bíblica Dominical é considerada a maior escola bíblica ou teológica do mundo. Quanto maior o número de alunos, de professores, etc. Não é? E quando vamos à escola dominical é para aprender um pouco mais. Aprender um pouco mais a palavra de Deus. Há igrejas onde não existe mais escola dominical. Eu vi um pastor modernista, né, progressista, dizer que era uma coisa antiquada a escola dominical. Mas para nós consideramos uma bênção, não é? Assim, na escola dominical, quando estudarmos a quinta lição, já foi dito aí os objetivos dessa lição, na verdade. Então, o primeiro tópico, a lição fala sobre os falsos profetas. O primeiro tópico é sobre os profetas. Qual era a função do profeta? Segundo o comentarista, anotou, não é? A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus.
é bom o professor da classe fazer essa observação, não é? Essa diferença entre profeta e o sacerdote. O profeta é um porta-voz de Deus para os homens, enquanto que o sacerdote era um porta-voz dos homens para Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a missão, né, dada pelo maligno, eu creio, de confrontar, enfrentar, contrapor-se aos profetas de Javé ou do Senhor Jeová. E, contrapondo-se às verdadeiros profetas, eles desencaminhavam o povo. Né? Isso é muito perigoso. Então, como subtópico, primeiro temos o termo profeta. Termo profeta, a palavra hebraica usada para profeta é navi, navi, cuja etimologia ainda se discute, etc., mas a ideia de que o navi, o profeta, é um orador, um porta-voz, ou também uma pessoa que fala em nome de outra, leva uma mensagem de alguém para outras pessoas. Essa é, em geral, o significado de profeta. Não é? Bom, seguindo aqui, nós vemos que o texto esclarece quando diz: eis que tenho-te posto, falando a Moisés, né? Eis que tenho-te posto por Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Arão, teu irmão, será o teu profeta. Quer dizer, Deus deu uma autoridade tão grande a Moisés que considerou como Deus, né, perante Faraó. E ao seu irmão deu também uma graça, uma unção, de modo que ele fosse considerado profeta de Moisés. Falar de Moisés ao povo, falar de Deus ao povo, não é verdade? Então, os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eles que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, Davi tinha, então, devemos ressaltar, não é? 3 orientadores espirituais, tá certo? Samuel, o vidente, né? Considerado vidente, profeta Natã, nas crônicas, e Gade, também era profeta, considerado vidente. Tá certo? Um segundo subtópico é outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas, por exemplo, mensageiro. O professor deve procurar ler essas referências bíblicas, não é? Mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Então, mensageiro é em 2 Crônicas 36, 15 e 16. Embaixador, lá em Ageu 1 e 13. Servo de Deus e do Senhor, 1 Reis 14, 18. E 2 Reis 9, 7. Homem de Deus, Deuteronômio 33, 1, 1 Samuel 9, 6. Ora, temos que observar aqui o seguinte: nem todo homem de Deus era profeta, não é verdade? Nem todo homem de Deus era embaixador, mas se fosse profeta, vidente, ele tinha também essa característica de representar-se como embaixador, não é verdade? Então, servo de Deus, servo do Senhor. Então, a palavra profeta é de origem grega, profetes, e vem de pro, antes, e da raiz fé, do verbo femi, falar. Então, profetes. Isso talvez justifique o conceito mais se popularizou, não é? O profeta é aquele que prevê o futuro, revelar algo impossível, se saber, por meio de recursos naturais, conforme 1 Samuel 9, 6.
Mas deve ficar bem claro que tanto no Antigo Testamento como no Novo, o profeta tem uma mensagem de Deus para, para seus servos. Não é? O ministério profético no Novo Testamento não tem a mesma dimensão e alcance do ministério profético no Antigo Testamento. Já vimos isso em lição passada. O profeta no Antigo Testamento ele tinha assim um ministério, digamos, nacional, não é, pastor Assis? Falava para todo Israel e para outras nações também. Já o profeta no Novo Testamento, ele tem uma missão mais local. Eventualmente, Deus pode usá-lo com uma mensagem nacional, mas via de regra, as pessoas chamadas profetas ou profetisas hoje têm o chamado dom de profecia, né? Cuja finalidade é exortar, edificar e consolar o povo de Deus. De qualquer forma, tanto no Antigo como no Novo, a missão de quem profetiza é muito relevante. Agora, o item 3 já nos remete aos falsos profetas. Até aqui vimos designações dos verdadeiros profetas. Falsos profetas, como o nome está dizendo, não é? Eram profetas mentirosos, profetas que não eram verdadeiros, não é? Que mistificavam a palavra de Deus para o povo. O comentarista ressalta que profetizar falsamente era crime em Israel. Inclusive, seria condenado à pena de morte, conforme Deuteronômio 13, 1-5, na verdade. Então, os termos hebraicos Navi, Roé e Rosé, usados para os profetas de Deus, não é? Do Deus vivo, usado para os profetas de Deus vivo, ou videntes como Samuel, Gad, naturalmente, Jeremias, Ezequiel, não é verdade? São também aplicados aos falsos profetas. É o contexto, né, que vai identificar quem é o verdadeiro ou o falso profeta, né, no Antigo Testamento. Aqui diz o comentário de lição. Às vezes, quando o sentido não se refere a profetas legítimos, verdadeiros, a palavra grega é pseudoprofetes, falso profeta, como lá em Jeremias 6,13, Zacarias 3,2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 2:1. É bom o professor ler para ter alguns subsídios para mostrar o que acontece com o falso profeta, os prejuízos que ele traz para a igreja no Novo Testamento. Então, esse é o comentário do primeiro subtópico. Aliás, primeiro tópico. Então, graças a Deus, nós vemos aí, neste tópico primeiro, um resumo do conceito de profeta, né? Vários termos que são usados, tanto no hebraico como no grego, para significar, e também definição sobre os falsos profetas que predominavam nos dias de Ezequiel, estavam presentes nos dias de Jesus e hoje também. Continuando no tópico 2, o título é sobre os falsos profetas em Ezequiel. O número 1 trata dos dois lados. O subtópico 2 traz no versículo 2 a apresentação deles. O subtópico 3, o desserviço dos falsos profetas. E o subtópico 4, uma comparação com as raposas do deserto. Então, comentando este tópico, nosso pastor Elias. Meus queridos, aqui ele vai começar aí no primeiro tópico do tópico 2, no subtópico dele, né, que é os dois lados, a mostrar que tudo tem dois lados. Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, pensam que não pode haver no meio de pessoas crentes, por exemplo, falsos profetas. Mas aqui ele vai trazer que tudo tem lado, né? Tem um lado bom, tem um lado mau, tem um lado positivo, tem um lado negativo. E quando a gente fala sobre isso, a gente vê a questão do joio e do trigo. Então, o joio ele cresce no meio do trigo
Mas, além disso, é preciso que tanto o professor como os alunos que estão nos assistindo vejam que causam impactos, às vezes danosos e às vezes terríveis, trazendo falsas doutrinas, falsos ensinamentos, levando pessoas a práticas que não são segundo a Bíblia Sagrada. Então, aqui ele vai falar sobre isso, ele traz essa dualidade, né, entre o verdadeiro e o mentiroso, entre o que faz o bem e aquele que faz o mal. Aquelas pessoas que muitas vezes elas se aproximam com intenções de obter vantagem, né? E muitas vezes nós vemos que, para isso, existem ferramentas espirituais para que a pessoa se defenda nessas horas quando isso acontece. Existe a Bíblia Sagrada como regra de fé aí, prática, nós pegarmos a Bíblia e começarmos a comparar lendo os textos bíblicos e aquilo que está sendo ensinado. Não raras vezes a gente vê em determinadas igrejas pessoas determinando até igrejas neopentecostais, igrejas com práticas um tanto distintas das que nós temos em igrejas mais tradicionais, igrejas que nós estamos acostumados a frequentar. Nós vemos que pessoas levam até uma doutrina de medo. Eu mesmo já presenciei um determinado culto em que havia uma pessoa girando numa determinada igreja, pastores, e ali havia um jovem cantando, e ele girava sobre o centro do seu corpo várias vezes, e algumas pessoas começaram a olhar e começaram a ter um certo ar de crítica àquilo que estava acontecendo. Aí a esposa do pastor assumiu o microfone e disse assim: as irmãs que não estão acreditando que isso é de Deus, Deus vai fechar o seu ventre e serão como árvore seca. Ela amaldiçoou os irmãos ali. Olha só de onde é que vem a base para falar algo como isso. Então é preciso. No dia seguinte, aquele pastor que tinha me convidado a ir lá, eu falei: meu querido, muito obrigado pelo convite, mas eu não pretendo aceitar muitos mais, porque eu não posso concordar com a prática como essa. Então, existe no meio do povo cristão pessoas que fazem esse tipo de coisa em todas as áreas. É interessante que o professor, ao pontuar isso, traga de forma prática. Que prejuízos tem quando alguém conta uma inverdade qualquer que seja no meio cristão? Ou no meio do trabalho, ou em qualquer área da vida. Isso, normalmente, a gente pode trazer de forma prática e as pessoas podem até contar exemplo. Então, queridos, aqui no tópico 2, ele falando da apresentação, ele fala dos falsos profetas, né? E ele vai dizer que só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, somente em Ezequiel, a expressão profeta de Israel. Então, o termo profeta de Israel só vai aparecer em Ezequiel 13:16 e 38:17. Esse aí é interessante, o professor chamar 2 alunos, entendendo que a aula, quanto mais participativa, mais o aluno interage, mais ele cresce, né? É preciso que ele se sinta incluído, então é importante os professores incluírem eles na hora dessas leituras, e há bastante referências bíblicas. E falando de falso profeta, ele diz que o termo falso profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, como os que estavam exilados na Babilônia, também os falsos doutrinadores, olha só, falsos doutrinadores da atualidade. E aí nós vemos aí, muitas vezes, algumas pessoas distorcendo textos bíblicos e fazendo junções de pequenos fragmentos para poder provar teorias e, às vezes, obter até vantagens. Então, quando ele fala sobre isso, existe um termo que ele julga até um pouco sarcástico. Ele fala assim, os profetizadores, né? Os que profetizam ou os que estão profetizando. É um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica, ele faz rotulando essas pessoas, mas eram, na verdade, falsos profetas. Então, existiram antigamente? Existiram. Existe na atualidade? Existe. É preciso não nos escandalizarmos. É preciso olharmos para essas coisas que estão acontecendo. E como reconhecer? Através da palavra, através da oração, através do cumprimento daquilo que eles falam. Já viram que tem pessoas que, até mesmo para ganhar credibilidade com alguém, eu já vi situações que não vale nem a pena estar comentando aqui na aula, sobre pessoas que ele disse assim: eu fui lá, pastor Elinaldo, pastor Assis,
Eu já vi um camarada dizer, eu fui lá e profetizei um monte de bênção para ele, ele não me deu uma oferta, ele não me ofereceu nada. Olha só a índole de um camarada como esse que chega e fala uma coisa dessa. Ali você já começa a ver que as máscaras começam a cair. Olha o propósito de um camarada como esse. E foi lá, eu ouvi isso de um camarada lá no Amazonas, e a partir dali eu disse, esse aqui é uma boa pessoa para não chamar para pregar ou para ministrar em eventos quando eu era líder de jovens lá. Então, queridos, aqui também no tópico 3, ele vai falar do desserviço. Já parou para pensar? E agora eu quero chamar os professores e alunos a pensar sobre isso. Qual o desserviço de alguém que fala em verdades? Ou que vai lá e distorce verdades de maneira a causar prejuízo? Porque aí você deve pensar que quando alguém vai lá e profetiza algo que não é de Deus, ele pode estar matando pessoas, ovelhas ali naquele momento, é ou não é? Ele pode estar levando pessoas a se escandalizar, ele pode estar levando pessoas a se afastar do evangelho. Então, aqui ele fala assim, ó, definindo, eles são chamados de loucos, insensatos, né? Tolos. Então, ele colocando isso aí, ele diz, seguem o seu próprio espírito. Então, ele faz esse destaque no tópico 3 ao desserviço. Mas pode ser pontuado, e que mais desserviço pode trazer alguém que vai lá e profetiza algo que não vem de Deus? Já parou para pensar? Que pode levar pessoas da igreja, famílias inteiras a se afastar, famílias inteiras a se distanciar, ou até mesmo, eu já vi casos de pessoas profetizando relacionamentos. Isso aí é de Deus na tua vida, isso aí isso, isso aí aquilo. E depois a pessoa chegou e disse assim, mas eu não sei porque eu não estou sentindo esse direcionamento. A pessoa falou que era de Deus, e aí começou a orar, e Deus começou a mostrar, e máscaras caírem, e a pessoa depois viu e disse assim, rapaz, foi um livramento não ter ouvido aquela profecia. Então, que na verdade era uma profetada, né? Então, aqui ele falando sobre isso, ele diz que não se trata de mera tolice, ou seja, não é só, ele não causa prejuízo para si só. Ele vai falar que isso também blasfema contra Deus. Então, o comentarista coloca isso aí, e ele vai concluir esse tópico 3, esse subtópico 3 do tópico 2, dizendo assim, se o inimigo afrontou o Senhor, que um povo louco blasfemou o teu nome. Então, ele faz essa colocação e cita Salmo 74, 18. Então, queridos, e o número 4, né, ou seja, o quarto subtópico dessa lição, ele fala de raposas no deserto. Então, é uma comparação, uma metáfora, né? Então, raposas ou chacais, ou seja, animais que andam por ali procurando achar algo que seja vantajoso para tragar. Então, ele faz essa comparação, essa metáfora, como nas ruínas das cidades e das civilizações onde haviam pessoas como essa. E ele faz uma classificação, ele chama de profetas chacais. Os irmãos já devem ter observado em algum lugar que há pessoas que muitas vezes eles ao ministrar para alguém, eles querem vantagem, ou ele vai lá e ministra e fica ali obtendo para si alguma coisa de interesse, ou ele resolve falar uma palavra de bênção para alguém simplesmente para ser posto em um lugar de destaque, ou ele vai lá e traz algo que não é de Deus, causando um grande prejuízo para pessoas que estão ali à volta. Nós poderíamos citar vários exemplos, mas eu acho que o mais proveitoso para os professores, já que nós estamos em um período ainda de política, não é verdade? É trazer o prejuízo, por exemplo, até de uma fake news. Na verdade, comparando uma fake news, olha o prejuízo que ela causa para desfazer. Imagine uma profecia falsa e a pessoa pensando que é de Deus. Tem pessoas que muitas vezes vão querer profetizar para o outro que Deus mandou ele se levantar, sair daquela cidade e ir para outra. A pessoa vender tudo, pastores, vender tudo, deixar o emprego,
ou deixar um relacionamento bem consolidado, porque alguém falou. Eu estava saindo do grande templo em Cuiabá, junto com um presbítero, em 2006. E aí, quando eu estava saindo, pastores, aí veio uma irmã e disse assim: meu servo, eis que te digo, Deus está preparando a tua. Aí, naquele momento, o presbítero ficou parado assim, meio em choque. Aí a esposa dele estava atrás e disse assim: minha irmã, Deus já está permitindo poligamia? Porque ele já é casado e é comigo. E a irmã baixou a cabeça e saiu no meio daquelas pessoas que estavam saindo. Então, aí nós vemos, olha só os prejuízos. Se pegar alguém que não tem a base, que não esteja alicerçado, ele pegar determinados tipos de profetadas como essa, olha o prejuízo que ele pode causar na sua família, no seu ministério ou no ministério de outro. Por isso é preciso muito discernimento espiritual, tanto para receber como na hora de ministrar. Há uma grande responsabilidade. Então, queridos, pensem nisso, conversem com os alunos, de repente haverão exemplos grotescos como esse, que os irmãos podem apresentar e pode somar para que a lição fique mais participativa e prática na vida dos irmãos. Muito obrigado, queridos. Muito bem, pastor Elias. O senhor trouxe vários exemplos práticos, né, de como isso tem acontecido na vida real. A ilustração da fake news é bem interessante, especialmente neste período eleitoral que está se encerrando. E também exemplos práticos que acontecem no meio pentecostal, nos meios neopentecostais e também nos demais meios da igreja. O falso profeta, muitas vezes, não é aquele, digamos, que fala línguas estranhas, que tem uma inspiração pentecostal. Às vezes é um falso mestre, é alguém que está usando a Bíblia e está distorcendo ela, né? Ele se coloca como um falso profeta também, como um falso doutor, como disse Pedro. Houve falsos profetas no meio deles. O pastor Naldo leu o texto que atualiza a mensagem para nós. Haverá entre vocês falsos doutores. E nós estamos vendo muitos falsos doutores, falsos pregadores, falsos pastores, como mensageiros que estão danificando muito o rebanho. O tópico terceiro trata sobre a geração das mensagens falsas. E aqui começa dizendo que Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaná, mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Então, isso aconteceu naquela época, no dia de Ezequiel, acontecia em Jerusalém, onde estava profetizando Jeremias, havia vários falsos profetas ali, e também lá na Babilônia, onde Ezequiel estava profetizando, mas havia um círculo de falsos profetas se opondo à mensagem desses profetas verdadeiros. Isso sempre houve em todas as épocas. Então, o subtópico número 1 aqui, ele destaca o ministério do profeta no Antigo Testamento. Isso já foi falado pelo pastor Linaldo em tópico anterior, mas aqui ele traz novamente à tona, dizendo que a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal. Segundo Crônicas 36:16 diz: são mensageiros de Deus, aí desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas. E continua em 1 Reis 14:18 dizendo: a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Dois textos aqui citados para mostrar que esses profetas são identificados como servos de Deus. A palavra servo, no hebraico, é eved. Eved tem o sentido de escravo, aquele que é totalmente dominado por seu senhor, aquele que pertence totalmente a seu senhor. E era assim que eram chamados os profetas. Eles não apenas eram tratados como profetas, mas também como servos, né? Em um subtópico anterior, o comentarista falou de vários termos
que são usados para o profeta. Ele é chamado de mensageiro, ele é chamado de embaixador, é chamado de servo, é chamado de homem de Deus. Agora, sempre foram mal vistos por uma grande parcela do povo de Deus, ou do povo desviado, né? Os verdadeiros servos de Deus valorizam os profetas, mas uma parte das autoridades de Israel não gostava de ouvir as profecias dos verdadeiros profetas. Na época da igreja, isso também foi um fato, os verdadeiros mensageiros foram perseguidos. E ele destaca que o povo de Deus sempre foi e será destratado pelo mundo. A igreja hoje, ela também experimenta ainda o desprezo no mundo inteiro. Às vezes nós estamos bem confortados com a situação de um país que nos dá liberdade, mas não podemos esquecer que o mundo não enxerga com bons olhos a verdadeira igreja do Senhor. Ela incomoda quando ela combate o pecado, quando ela se insurge contra a imoralidade do mundo, a igreja passa a incomodar. E atualmente, neste cenário político que nós estamos vivendo, os verdadeiros mensageiros de Deus, os verdadeiros pastores, os verdadeiros profetas estão sendo perseguidos, estão passando por este processo de perseguição. Está havendo uma oposição a nível político muito sério contra os verdadeiros pastores que resolveram levantar sua voz, abrir a boca e falar a verdade, defendendo os princípios da Bíblia, falando contra as ideologias de gênero, contra o aborto, contra o pecado, contra a corrupção, contra todas as distorções da Bíblia, defendendo os princípios. Aí vemos, por um lado, falsos obreiros de dentro da igreja, falsos pastores, cantores amaldiçoados que se infiltraram no meio gospel, criando narrativas contra estes obreiros do Senhor, trazendo uma perseguição, se colocando de um lado contrário aos princípios da Bíblia. Vemos, por outro lado, outros pastores covardes também, que se colocam a favor de todo esse tipo de ideologia, e uns falsos cristãos, uns falsos crentes, às vezes até se insurgindo contra os pastores que falam a verdade. Então, é um fato que está acontecendo hoje em relação a isso aqui. O subtópico 2, do tópico 3, fala sobre os portadores de mensagens falsas, e o 3 sobre a ira de Deus contra os falsos profetas. Então, encerrando este comentário, quero passar a palavra ao nosso pastor Linaldo, para ele dar continuidade ao comentário no subtópico 2, subtópico 3, e assim encerrando o comentário desta lição. Subtópico 2, né? Bem, 2 e 3. já vimos que o falso profeta é um mensageiro que não é de Deus. Podemos dizer seguramente que eles são profetas do maligno, não é? Profeta do maligno. Você viu que ali o comentarista fala que os profetas de Deus, falar a verdade, eram mal vistos, né? Como acentuou o pastor Assis. Enquanto que os maus profetas bajulavam os reis, talvez eram pagos por eles, eram bem vistos, apoiados, acolhidos. Agora, o subtópico 2 diz os portadores de mensagens falsas. Lá no versículo 6 a 8 da lição, não é? Diz o quê? O texto diz, veio vaidade e adivinhação mentirosa. O Senhor disse quando o Senhor não os enviou, e faz que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais de adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vês a mentira, portanto, eis que sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então, os portadores de mensagens falsas, eles têm um problema muito sério, porque Deus é contra eles. Olha, meus irmãos, se tem uma coisa que nós nunca devemos dar lugar, é fazer alguma coisa que Deus seja contra nós. A pessoa da família pode ser contra, a pessoa do trabalho, da rua, ser contra, mas nunca demos lugar a que Deus seja contra nós. Tá? Então,
Deus revelou a Ezequiel, o profeta, as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Né? Então, eles tinham adivinhação mentirosa. Já pensou? Né? Adivinhação mentirosa. Que coisa, não é? Primeiro que a adivinhação nunca é verdadeira. Ela só soa pelo inimigo. Então, havia adivinhação mentirosa, não é? Viu? Que coisa, né? Visão de vaidades, está entendendo? Tudo isso, mentira. Então, a mensagem do falso profeta, ela é mensagem duvidosa, maldosa, falsa, mentirosa. Isso é muito ruim. Agora, lembre-se, diga para os alunos, quem profetiza com falsidade, Deus é contra ele. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então, a pessoa diz uma profecia na igreja para agradar muitas vezes e pensa que vai passar em branco isso. Vai não. Vai não. Tem profecias cavilosas. Cavilosas, por exemplo, eu contei que lá em Natal, quando eu dirigia a mocidade, não é? Nós tínhamos todo domingo uma reunião com 80 a 100 jovens à tarde. Deus abençoou naqueles 20 anos. Muitos daqueles jovens hoje são pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, esposa de obreiro, missionária, dirigentes de oração. Foi uma bênção. Mas, no meio daquele movimento espiritual, surgiu um grupo de jovens fanáticos. Grupo de jovens fanáticos que se julgavam mais espirituais, mais santos do que o líder da mocidade, que era ele. Né? Houve um deles que disse para alguém, como eu não apoiava as cavilações deles, disseram, Marinaldo é carnal. Marinaldo é carnal. Não está dirigido por Deus. Eu apresentei aquilo a Deus, né? E me lembro, meus irmãos, que um dia, num domingo pela manhã, antes da escola dominical, nós tínhamos às 7h30, consagração da mocidade, todo domingo, até a escola dominical. E, nesse momento, levantam-se algumas moças daquele grupo, irmãos, e ele saiu lá do banco sem ninguém chamar, chegou junto de mim no púlpito e começou a profetizar. Profetizou, e eu respeitei, porque eu na minha visão, né, eu entendi que podia ser uma mensagem de Deus para toda a igreja, para estar presentes ali. Quando aquela foi se sentar, apontou para outra e disse, agora falas tu. Então, a primeira profeta, pastor, assim, já designava a segunda. Aí a segunda descia e dava uma mensagem. Né? Até aí, as mensagens até que não eram, digamos assim, estapafúrdias, não. Em um certo sentido. A segunda disse, és tu agora que fala. A terceira. E eu, com certo receio de bater na campainha, de mandar aquelas moças se sentarem, com medo de estar interferindo na vontade de Deus. Não é verdade? Nesse momento, no momento, vai passando o pastor João Batista da Silva, saudoso pastor João Batista da Silva, não é? Vai passando assim pela uma grade da galeria, viu aquilo e ficou parado, olhando para aquele movimento. E mandou me chamar. Aí, a terceira ficou falando a profecia e eu subi para falar com o pastor João Batista. O pastor João Batista me chamou a atenção, disse, irmão Alinaldo, por que você permite um negócio desse? Isso não é de Deus. Disse, pastor, eu tive receio de estar interferindo na mensagem de Deus. Mande parar. A essa altura, o saudoso, também saudoso pastor Edson Alves da Silva, que foi o primeiro missionário enviado pela Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, né, para Madagascar, lá entre a África e a Índia. Eu era secretário de missões e Edson Alves era meu vice, estava ao meu lado. Quando eu subi para falar com o pastor, Edson Alves meteu a mão na campainha, parece que estava ouvindo o pastor dizer, né? Meteu a mão na campainha e disse, parem, sente-se. A profetisa, se virou para o lado dele lá e disse,
eis que tu vais ficar cego. Está vendo? Eis que tu vais ficar cego. Ou seja, uma profecia carnal, de revolta, de revanche. Pastor Edson Alves morreu doente, mas nunca ficou cego. Morreu de diabetes, mas nunca ficou cego. Quando a profecia de Deus se cumpre, está escrito lá, Deus dizendo no Deuteronômio, quando o profeta falar em meu nome, e se cumprir é porque eu falei. E quando não se cumprir, ele falou por vaidade. O Senhor tem mandado. É um perigo essas pessoas que falam isso, meus irmãos. E aqui diz que eles não só prejudicam o povo com notícias falsas no lado espiritual, não é? Mas também até assuntos políticos, militares, administrativos da nação. Conforme 1 Reis 2, 11 e 12. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. Com as mensagens falsas de hoje. Eu aprendi uma coisa que eu chamo de regra de Maria. Não sei se vocês já notaram isso. A Bíblia diz que Maria ouvia várias mensagens proféticas acerca de Jesus. O que é que Maria fazia? Diz a Bíblia. Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Está vendo? Ia guardando. Quando eu estive muito doente, 3 anos, uma doença terrível, que alguém dizia até que eu não me levantava mais, a graça de Deus me curou, foi a época que mais eu ouvi profecias, irmão. Mais mensagem de Deus para mim foi naquele deserto de 3 anos, sem poder me alimentar direito, sem poder ir para a igreja, sair dos cargos da universidade, tudo isso, fiquei de licença, etc. Foi o tempo mais Deus falou para mim. E eu, então, resolvi pegar um caderno e ir anotando. A profetisa ia lá em casa, dizia uma coisa, eu anotava, dia tal, a irmã fulana falou assim, assim, assim. Eu fazia um resumo. Aí, outro dia, eu ia, irmão, eu anotava, dia tal, a tal hora, o irmão fulano deu a seguinte mensagem para mim. A maioria daquelas profecias se cumpriram. Entende? Na minha vida. Hoje mesmo está se cumprindo a minha vinda aqui para Parnamirim. Enquanto outras não se cumpriram. Entendeu? Então, vocês têm muito cuidado com esse pessoal que profetiza sem ser com base na palavra de Deus. Quais são alguns testes? Você ouve a profecia, não é? Não deve julgar logo. Embora Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, não é? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas qual vai ser a base para você julgar uma profecia? Se é verdadeira ou não? Né? Sabe qual é a base? É a própria palavra de Deus. A primeira regra, se aquela profecia não fere a Bíblia, você pode ouvir e anotar. Segundo, passar no teste do tempo, deixa o tempo passar. E terceiro lugar, ver a prova cabal do cumprimento. Você entendeu? Isso. Se você pode, por exemplo, desqualificar uma profecia logo, você vê o profeta dizendo uma coisa que é contra a palavra de Deus. É contra a Bíblia. Por exemplo, um pastor, uma vez pregando no ciclo de oração, disse: irmão, Deus me revelou que quem não for batizado com o Espírito Santo não é salvo. Deu um mal-estar, pastor Assis, pastor Elias, terrível, naquele círculo de oração. Alguém veio falar comigo, irmão, isso não é de Deus. Primeiro, porque o batismo do Espírito Santo não é para a salvação de ninguém. Quando Jesus trouxe o batismo do Espírito Santo, em Atos 1, versículo 5, ele fala para os seus apóstolos que já eram salvos. Já eram salvos sem ser batizados com o Espírito Santo. Não é? E vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Em Atos 1 e 8, ele diz para que é o batismo do Espírito Santo. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, não é para a salvação. Pelo contrário, para quem já é salvo. Quem já é salvo, né? Eu tenho anotado vários outros fatos
mas poderá ficar para uma outra ocasião. Então, creio que no capítulo 2 e o 3 também, né? A ira de Deus sobre os falsos profetas. Então, veio uma sentença terrível, né? Contra ele desde Moisés. Falar em nome de Deus, sem que ele tivesse autorizado, não é? Isso não intimidava os falsos profetas. Havia maldição contra quem fosse falso profeta. Mas ele não se intimidava por quê? Porque ele dava mensagens que agradavam os reis, os governantes, na verdade, e até mesmo encomendadas pela corte. Muitos deles eram funcionários públicos, na verdade. Aí você vê, Pedro diz que são falsos doutores, falsos profetas, etc. Estão por aí disseminando heresias e mensagens falsas. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então, este foi o nosso comentário de mais um podcast, desta feita da lição de número 5. Que Deus abençoe a todos os professores e demais ouvintes que tiverem acesso a este material. Vamos finalizar fazendo oração com o nosso pastor Elias e o nosso pastor Elinaldo impetrando em seguida a bênção apostólica. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque és merecedor de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós queremos Sim, meu te Deus. Papai querido, que estejas abençoando a vida de cada professor, Pai querido, os que ministraram neste momento, Pai querido, a vida do pastor Elinaldo, do pastor Assis, Sim, aqueles que vão ministrar sobre as suas classes de escola dominical, Papai querido, que seja temperado com amor por aquilo que estão fazendo pela tua obra. Papai querido, abençoa a vida de cada aluno assíduo deste canal do YouTube, Pai querido, e que assim possa crescer mais e mais, Pai querido, na graça, no conhecimento, que cada um, Pai querido, possa ver a tua mão estendida sobre a vida deles. Eu te peço, Pai querido, e te suplico em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados, recebamos a bênção apostólica. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, amados. Até um próximo encontro. Pastor Elias, pastor Assis e os amados professores e alunos.